Vamos lá. O ministro Luiz Fux inaugurou nesta quarta-feira a maior divergência no julgamento do plano de golpe até aqui. Ele votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fux argumentou que o Supremo nem deveria estar julgando essa causa. Confira na reportagem de Luciana Amaral. Luiz Fux abriu o voto com uma série de divergências em relação ao relatório do ministro Alexandre de Moraes. De cara, concordou com a maioria dos questionamentos feitos pelas defesas dos réus, incluindo a incompetência da corte para julgar o caso, e votou pela anulação de todo o processo penal. Os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Fux também afirmou que os ataques de Bolsonaro e seus aliados contra as urnas eletrônicas e o judiciário estão amparados pela liberdade de expressão. As instituições se legitimam e se fortalecem pelo livre debate público, enfrentando todos os argumentos falaciosos e demonstrando que o Brasil realiza eleições seguras. Ainda assim, o ministro analisou o mérito do julgamento, argumentando contra a condenação de todos os réus pelo crime de organização criminosa. Em relação ao ex-presidente, apontado pela Procuradoria como líder da organização, Fux votou pela absolvição nos 5 crimes imputados pela PGR. Após a manifestação de Fux, a primeira turma agora tem 2 votos favoráveis e 1 contrário à condenação de Bolsonaro. Para aliados de Jair Bolsonaro, o saldo do dia é positivo. A avaliação é de que o posicionamento de Fux pode aliviar penas e, principalmente, dar tração a um projeto que conceda anistia ampla aos condenados. O PL quer aproveitar o momento e emplacar a votação da matéria no plenário da Câmara até quarta-feira que vem, ainda que não haja sequer texto fechado nem relator designado. O voto de Fux também foi usado pela direita americana. Jason Miller, conselheiro do presidente Donald Trump, disse que o magistrado estava acabando com a guerra política de notícias falsas de Alexandre de Moraes. A gente preparou para vocês, muito breve, pra vocês terem uma ideia, mais de 12 horas de voto e continua pelo YouTube, vocês podem acompanhar. O ministro Luiz Fux ampliou algumas frentes de divergência, nós temos um breve resumo delas. O relator do caso, o Alexandre de Moraes, é evidentemente o alvo dessas divergências. Alguns exemplos, nós não estamos citando todos, a nosso critério, o que consideramos muito relevantes. O primeiro deles é o tópico que envolve a competência do Supremo para julgar o caso. Segundo Fux, o caso deveria tramitar em instâncias inferiores. Outra questão é a queixa da defesa de que havia um excesso de documentos a serem analisados, o que teria dificultado o acesso a todos os itens da investigação. Fux falou num tsunami de dados aos advogados como uma violação ou, no linguajar técnico, cerceamento da defesa. O terceiro ponto que nós destacamos. Fux divergiu de crimes imputados aos réus. No caso, organização criminosa armada e a abolição do Estado Democrático de Direito. Para Fux, a denúncia não comprovou o uso de qualquer arma de fogo. Logo, o crime de organização criminosa armada, segundo Fux, não tem procedência. Por fim, para encerrar o nosso breve resumo para vocês, Fux disse que ninguém pode ser punido por cogitação. Discursos e entrevistas, mesmo que contenham acusações a membros de outros poderes, segundo Fux, não configuram tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Vamos à nossa conversa então. Renato, é muita coisa para a gente pescar. Eu queria tentar entender 2 coisas que me parecem opostas e ver a sua avaliação. O Fux desmonta, no caso do Bolsonaro, as acusações do PGR. Mas ele considera que essas acusações param de pé, no caso de Braga Neto e no caso de Mauro Cid, que são subordinados do Bolsonaro. Se as acusações param de pé por causa das provas e as provas são as mesmas, por que valem para Bolsonaro, ou melhor dito, por que valem para Mauro Cid e Braga Neto e não valem para Bolsonaro? William, boa noite. Que pergunta difícil a sua, já para a gente esquentar aqui a nossa conversa.
Eu fiquei estarrecido com o conteúdo do voto do ministro Luiz Fux. Digo isso com todo respeito, mas eu fiquei assustado, porque além disso que você está ponderando, e que me parece irrespondível, se nós formos além, o ministro Luiz Fux participou das votações em que o plenário já havia condenado outras pessoas, e eu separei hoje de dia, quando o meu incômodo foi crescendo, duas ações penais. Ação penal 2331, ação penal 2339, em que duas pessoas isoladamente, cada uma delas foi condenada a 17 anos de reclusão pelos atos de 8 de janeiro e pelos atos de 8 de janeiro. Então, acho que nós vamos ter tempo para debater um pouquinho mais a fundo essas questões aqui, mas uma das questões que soam para mim como algo muito complicado, me se parece até mais como uma concepção de mundo do que um raciocínio propriamente jurídico, é condenar pessoas do 8 de janeiro como integrantes de associações criminosas e para um evento que foi cuidadosamente apreciado e instruído ao longo desses últimos meses, entender que não havia liame, não havia estrutura, não havia organização suficiente. Eu não consigo responder essa pergunta pensando não só nesses dois subordinados próximos, mas muito menos pensando em todas as outras pessoas que foram apenadas por esse mesmo ministro, que agora entendeu que não havia a presença dessas estruturas. Então, é realmente muito desafiador entendermos a lógica pela qual passou o ministro Luiz Fux. Inclusive, eu não sei se a gente vai poder debater isso um pouquinho mais aqui, eu tenho acompanhado esse julgamento com toda a comunidade brasileira, e o ministro Luiz Fux chegou a pontos em que nenhuma das defesas chegou. Nenhuma das defesas negou a gravidade do que se esteve apurando até o início do julgamento. Mas o ministro Luiz Fux entendeu que isso não passava de cogitação. O ministro Luiz Fux disse hoje, há pouco tempo, que a Procuradoria-Geral da República criminaliza o discurso. Enfim, tão graves os fatos em apuração, em julgamento, e o julgamento ainda não acabou, mas me pareceu, de fato, chocante o esforço que o ministro Luiz Fux deu para chegar às conclusões que ele chegou. Vou dar só mais um exemplo aqui, William, só Tá, para... Renato, para eu colocar os outros na conversa Pois também. não, pois não. O ministro Luiz Fux usou o argumento do artigo 359, a linha T do Código Penal, que é uma causa de extinção de tipicidade desses atos. Isso ninguém fez, só ele. Ele foi muito além do que se imaginava para estabelecer esse confronto num caso tão importante como esse. Deixa eu pescar, Murilo, passando a palavra a você, uma expressão que o Renato acabou de empregar ao tecer as considerações dele sobre o voto do ministro Luiz Fux, que é o seguinte: lógica jurídica, a busca da lógica jurídica neste voto, ou deveríamos buscar a lógica política nesse voto? William, eu tenho certeza que o ministro Fux tem razões para votar do jeito que votou, até porque, pela trajetória dele de jurista, ele tem o embasamento para tomar as decisões que ele decidiu tomar. É evidente que, num ambiente onde a opinião pública já condenou amplamente o ex-presidente Bolsonaro e aqueles envolvidos na trama golpista que resultou no 8 de janeiro, há evidentemente um choque com relação à decisão dele, mas ele foi muito minucioso no voto dele e a interpretação cada um tem a sua. Agora, não há como descuidar do fato de que é um julgamento altamente politizado, que várias das decisões tomadas não apenas agora pelo ministro Fux tenham sido eventualmente fortemente, aliás, influenciadas pelo ambiente político e pela pressão que a sociedade faz. Então, é evidente que a posição dele iria causar todo esse impacto. Até mesmo porque muitos achavam que ele iria pedir vista
e ficar usando 90 dias, né, os 90 dias regimentais para esfriar a questão. Mas ele resolveu não pedir vista e votar, e colocar o voto. Eu acho até louvável que ele tenha feito isso, independente do mérito da decisão. Ele tem suas razões, seus argumentos, e isso está posto publicamente. Provavelmente, obviamente, ele será minoritário nesse julgamento. Agora, o fato é que ele teve a coragem e o descortínio de colocar a opinião dele, e esse ponto é louvável. Se a gente discorda das decisões, da interpretação e do alcance, tudo bem, faz parte do jogo democrático. Agora, eu quero dizer que a judicialização, o ativismo, todo o ambiente político em torno do julgamento está presente e não é só, não podemos só identificar isso na postura do ministro Fux. Daniel, tem um ponto que o Murilo acabou de colocar. Ele descreve como que caiu no ambiente político o voto de Luiz Fux. Como ele mesmo descreveu, esperava-se até que ele fosse pedir vistas, o que criaria, do ponto de vista da atmosfera política, uma situação muito diferente da que nós estamos vivendo hoje, estenderia isso até o fim do ano, provavelmente entraria no ano que vem. Agora, o Murilo se refere, embora não foi a palavra que ele usou, mas está implícito, eu acho, Murilo, você me corrige se eu estiver interpretando você errado, é uma surpresa, cai como uma bomba o voto dele pelo mérito desse voto. Como é que Brasília, como é que caiu essa bomba em Brasília? Olha, William, que assim foi objeto de muitos comentários, aí depois acho que vale a pena a gente explorar um pouco o significado desse voto do Fux para a direita e como que a oposição bolsonarista pretende, Vamos sim, o que a gente tem tempo para isso, o programa inteiro é só isso, fique tranquilo, mas a gente vai nisso. Acho que um grande ponto, William, que aí atravessa todos os espectros políticos é a transformação do Fux punitivista da Lava Jato para o Fux garantista do julgamento de hoje. E aí não precisa pegar Lava Jato. Sabe uma curiosidade muito interessante? O advogado Lucas Mourão notava que Luiz Fux, hoje de manhã, teve uma decisão publicada por parte dele, mostrando que ele negou o habeas corpus para uma pessoa que havia furtado 5 desodorantes, de R$ 13,99 cada desodorante. Então, ali era o Fux punitivista. Ele saiu de cena de manhãzinha, a partir das 9 da manhã entrou em cena o Fux garantista. Mas ali é interessante que me parece que o grande derrotado de hoje foi o exercício da reflexão. Aqueles que criticaram o voto de Fux, é preciso lembrar que talvez esteja aí no voto de Fux a perfeita descrição de que não é um julgamento de cartas marcadas. Cadê a ditadura judicial em que um ministro expôs livremente, sem interrupção, sua divergência tão frontal? E aqueles que criticaram muito o voto de Fux, obviamente não estou falando do Dr. Renato aqui mais cedo, mas é o debate das redes sociais. Ora, parecia uma pena capital, um crime capital até ontem, criticar um ministro do STF e dizer que isso era um grande afrontamento às instituições. E são as mesmas pessoas que passaram o dia criticando o Luiz Fux. Então, me parece que a gente teve uma evidência aqui hoje, ao contrário do que as defesas dos réus disseram, teve defesa que disse, olha, foi o único ministro do Supremo que prestou atenção no que nós escrevemos nas nossas defesas. Pois é, a sociedade como um todo parece que não prestou atenção em nada e já chegou com a cabeça feita para esse julgamento. Parece que a sociedade brasileira tem uma grande risca traçada no chão, que divide tudo ao meio, seja a Venezuela, seja a guerra em Gaza, seja o tarifaço de Donald Trump, já estava todo mundo preparado, ninguém mudou de posição por causa do voto de Moraes ou do voto de Fux. Só teve um viés de confirmação, seja para aqueles que criticaram, seja para aqueles que defenderam. Eu acho forçoso a gente entrar, Daniel, e passando a palavra a você, Caio, aproveitando também o que o Renato já disse na primeira intervenção dele no programa, é forçoso a gente entrar no mérito desse voto. Esse mérito contém muito mais do que uma discussão de firulas jurídicas. Ele vai a fundo em algumas questões sobre o papel do Supremo, sobre alguns bens do ponto de vista do direito, que é qual é o foro adequado para se tratar disso, qual é o papel do Supremo. Mas eu queria vir um pouquinho antes disso, Caio, ver você que apura e trabalha muito nessa linha, até a defesa
de Bolsonaro ficou surpresa com o voto? Sim, até a defesa de Bolsonaro ficou surpresa com o voto. Claro que eles esperavam ali ser um voto de contraponto, ser um voto com absolvição de parte das imputações penais ao ex-presidente, mas o contexto eles não esperavam, porque é um voto, William, que ele abre, primeiro que ele sai do Supremo e cai diretamente na política, não só hoje, não só amanhã, não só neste ano. É um voto que ele fica na política brasileira por muito tempo e no direito brasileiro também. Porque a partir desse voto, os bolsonaristas têm elementos jurídicos, né, e políticos para fazer a defesa do movimento que eles representam e que tem o Bolsonaro à frente, mas a partir desse voto também, a defesa do Bolsonaro vai fazer as sustentações no próprio Supremo, e não estou falando em nível de embargos, seja de declaração, seja infringentes, estou falando de revisão criminal mesmo. A revisão criminal é uma possibilidade que já está sendo aventada pela defesa, tendo com base esses argumentos. Claro que tem que esperar um momento político, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas eles já têm a base da fundamentação jurídica para uma revisão penal, revisão criminal, né, que é o artigo 621 do Código de Processo Penal, para o próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, dá argumentação jurídica para as cortes internacionais, que possibilidade de revisão não tem, mas ela sustenta politicamente um discurso de perseguição política que ele mesmo coloca, você colocou no seu abre, e aqueles trechos ali, para mim, são surpreendentes a forma como o Fux, ao longo do voto dessas 10 horas, especificamente no voto do Bolsonaro, ele expõe as vísceras ali do Supremo Tribunal Federal, ele expõe o que muita gente fala, os empresários, os advogados, os acadêmicos, não falam publicamente, porque todos têm medo do Supremo Tribunal Federal, todos têm medo do Alexandre, todos têm ações lá dos seus clientes, e essas declarações, a gente ouve empresários e advogados falando exatamente isso, só que eles não falam publicamente porque tem lá processos correndo lá no Supremo. Então é um voto que ele vai permanecer. A gente vai ficar falando desse voto por meses e anos.